Paizão, nós nos unimos em adoração a Ti, Paizão. Nesse momento, o pôr do sol está Te adorando. Nesse momento, os pássaros estão cantando e estão Te adorando. E nós não queremos ficar indiferentes à Tua criação, nós queremos nos unir à Tua criação e que um louvor sincero possa estar sendo gerado nos nossos pensamentos. Que a voz que está saindo em cada uma dessas canções possa ser reflexo de um coração rendido a Ti. Possa ser reflexo de pensamentos sendo renovados pela Tua presença, Paizão. Muito obrigado. Obrigado porque a Tua história está sendo escrita e Tu nos convida a participarmos, a nos comprometermos com a Tua história sendo desenhada e escrita, Deus. Nós não queremos ficar indiferentes, nós não queremos apenas assistir aquilo que está acontecendo, mas nos traz para dentro da Tua história, Deus. Nos ajuda a nos comprometer com aquilo que Tu está fazendo no nosso meio. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Olá, igreja, eu sou o Leandro. Sou um discípulo de Jesus, lutando um dia de cada vez contra o ressentimento, contra a autopiedade, contra o orgulho. Sou casado com a Cris, outra discípula de Jesus, que também está num lindo processo de restauração contínuo. Somos pais da Helena, da Alice e da Esther, a Helena de 8 anos, a Alice de 6 anos, a Esther de 3 anos. Deus usa muitas vidas das nossas filhas para continuarmos em processo de restauração. A cada situação em família, nós vamos aprendendo a ser família. A cada refeição lá em casa, né? São 3 meninas, então as refeições são bem dinâmicas lá em casa, né? Nada de formalidades, muito movimento acontecendo. Mas ontem mesmo a gente estava conversando sobre curiosidades da nossa família, o que a gente gosta, a gente gosta de assistir filme, gosta de fazer aventura. Aí a Esther já lembrou, a Esther é de 3 anos, que a gente fez uma trilha que a gente se perdeu, ela que lembrou da trilha. Então assim, a cada situação a gente está aprendendo a ser família, né? Isso acontece realmente um dia de cada vez e é bom demais poder ser família de Deus. Hoje a gente está num momento, a cada encontro com Jesus e com a igreja de Jesus é um encontro especial. Mas hoje também é porque nós estamos dando um pontapé inicial, podemos dizer assim, da campanha para falar sobre a nossa expansão por meio de restauração. Então, a reforma que está acontecendo aqui na nossa base e a expansão para os campos em Gravataí e em Canoas esse ano. Então, é uma celebração muito especial para a gente conversar como família sobre esse assunto tão importante. Quem conhece o Tércio e a Martinha sabe o quão empolgados eles são para qualquer coisa, mas para assuntos como esse aí eles empolgam demais mesmo. Por soberania de Deus, agenda soberana de Deus, eles não estão aqui hoje, nos dá descanso saber que a agenda de Deus é a agenda de Deus, mas um convite que eles tinham aceito no ano passado para estar com a igreja em Blumenau, repartindo a vida de Cristo lá, repartindo encorajamento na igreja em Blumenau. Então eles estão sintonizados com a gente em oração e pedem a oração também da nossa igreja por eles, porque eles tiveram ontem momentos bem especiais e hoje também já teve um momento pela manhã e está tendo mais um momento com a igreja em Blumenau. Então nós não estamos com a presença física aqui do Tércio da Martinha, mas também por soberania de Deus, nós já havíamos gravado entrevistas que ele tinha comentado e uma entrevista especial dele, da Martinha. Então nós queremos dar esse pontapé inicial ouvindo eles também daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Esse ano é um ano de expansão na Igreja Batista Monte Serrado. Não apenas aqui na sede, na base, estamos derrubando paredes, estamos tirando coisas do lugar, mas o que estamos vendo mesmo é uma multidão de pessoas que Deus está atraindo e que vai atrair. O nosso desafio financeiro será bem maior do que nós podemos, mas eu gosto disso. A gente crê que Deus sempre dá sonhos maiores do que nós podemos, mas a gente quer te fazer entender o que vai acontecer. Além da base, da sede aqui, que estamos ampliando, né? Tanto o nosso berçário
foi ampliado, está sendo ampliado, quanto nosso espaço do Geração, Novas Gerações, que vai desde 3 aos 12 anos, estamos ampliando grandes sonhos. Queremos fazer deste lugar aqui, dessa base, um ambiente onde famílias chegarão e crianças serão marcadas profundamente na vida delas, né, Martinha? Vivendo desde cedo o sonho de realmente serem adultos, jovens, adolescentes que vão mudar a história dessa cidade por onde elas forem também. Todo esse desafio financeiro da sede aqui da nossa base, como lá em Canoas, quando Gravataí, que serão nossos primeiros campos expandidos, com locais que vamos alugar, estamos reformando, quanto também na Zona Sul, como já disse, lá em Santa Cruz, lá no Vale dos Sinos, todos esses projetos, os desse ano especificamente, vai custar 1.200.000 para nós. E dentro desse grande valor, nós estamos acreditando que se você se dispor a sentar à mesa conosco, tomar café, grandes coisas Deus vai fazer através dos nossos recursos. Nós vamos ver Deus multiplicar tudo isso, com o fim, claro, não de construir pedras, mas de nós alcançarmos vidas que serão restauradas para a glória de Deus. Nós vamos vivenciar agora uma série de 10 vídeos que vai contar histórias de pessoas aqui no nosso meio que Deus vem gerando esta linda obra. Nós queremos que cada semana, e nós cremos nisso, Deus vai tocar em você, para que você possa entender o valor de nós darmos as mãos, de nós nos unirmos, todos segurarmos as cordas, juntos, rumo àquilo que Deus tem colocado de visão para o nosso futuro. Vai ser importante a gente estar junto, segurando a corda, né? Com oração, com responsabilidade, com disposição e com muito amor. Deus vai nos surpreender, porque quando nós aceitamos um desafio que Deus coloca diante de nós, dispondo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, sempre foi assim. Sempre Deus fez muito além, né, Martinha, daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Nós vamos viver isso como igreja. Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Então, deixa Ele nos levar para esses planos. Vem conosco. Vamos juntos nessa linda missão que Deus tem para nós. Falando do making off, né, dos bastidores dessa captação de imagens, o carro atolou mesmo. Então o pessoal estava fazendo força mesmo, porque o carro atolou e foi real mesmo, né? Era um quilo de amor que seria entregue, esse era o roteiro, e aí o carro realmente atolou e o pessoal precisou realmente botar a mão na corda para que o amor chegasse, né? Então essa que é a ideia, o conceito daquilo que a gente está compreendendo, que Deus está nos convidando a juntos colocarmos a mão na corda, né? E a história de Deus está passando por entre a gente, a história de Deus, a corda da missão de Deus está aí perto de cada um de nós. Agora, a responsabilidade e a escolha pessoal de colocar a mão na corda, ela realmente passa por cada um, né? Então, é um pouco disso que a gente vai estar também conversando hoje, compreendendo esse processo de Deus. E eu queria dizer que tem sido empolgante, para mim particularmente, falando para a nossa família, falando em nome da equipe pastoral, tem sido empolgante ver e viver uma igreja ativada, né? A gente falou sobre vamos nos ativar e a gente percebe Deus gerando essa igreja ativada, uma igreja que tem sim curiosidade de fazer teste de dons, né? E aí a gente percebe o pessoal conversando entre si, e aí, fez o teste de dons? O meu deu isso, o meu também, que legal. Isso é legal, mas mais do que uma igreja curiosa em descobrir, tá sendo muito especial ver uma igreja disposta e querendo colocar os dons em prática para a glória de Deus. Isso é muito especial, é empolgante. Tem sido contagiante ser uma igreja que compreende que igreja não é prédio. Igreja é gente conectada com um Deus perfeito e gente imperfeita, como eu, conectada a uma outra pessoa imperfeita. Igreja é isso, igreja não é prédio. A gente pode dizer que tem sido palpável, tem cheiro de gente realmente, a gente viver e vibrar com uma visão, como o Tércio comentou na semana passada, uma visão que tem ido além dos programas de domingo, além dos pastores, além do palácio, ou pensando de outra forma, uma igreja que compreende que viver a missão de Deus vai além de um dia apenas da semana,
vai além de pensar que somente é algo de Deus quando acontece no prédio da igreja, ou é algo de Deus quando é feito apenas por um grupo restrito de pessoas, os pastores, ou talvez um líder de algum ministério. É contagiante ver a igreja percebendo que não, essa missão está disponível para eu colocar a mão na corda também. Tem sido vibrante e tem nos enchido de sonhos, projetos, planos, ser uma igreja que tem cooperado com a expansão do reino de Deus aqui nessa terra. Tem sido vibrante mesmo. E por causa disso e para isso a gente tem quebrado paredes. A gente tem quebrado muitas paredes. As 2 últimas semanas foram muitas paredes. Semana passada, se você não foi, vá hoje, no final da nossa celebração, e passa pelo espaço Conexão, ali na saída, à direita, e vê já um outro cenário. A reforma está acontecendo e paredes estão sendo quebradas, porque nós compreendemos que o amor pode ser multiplicado, nós podemos amar mais e melhor, por isso que paredes e formas estão sendo quebradas, e tem sido vibrante. E a cada ação, a cada passo dado, a cada planejamento com execução, a gente percebe Deus escrevendo a nossa história, Deus nos auxiliando, Deus nos conduzindo a juntar os pontos. Sabe aquele desenho de criança, que vai juntando um pontinho com outro pontinho e vai ganhando uma forma de um desenho? A gente percebe Deus fazendo isso. À medida que a gente está vivendo restauração e expansão, a gente percebe Deus fazendo isso, ligando os pontos da nossa história que está sendo escrita. Mas nós ainda vemos em partes. Da mesma forma que uma criança, quando pega esse desenho de ponta a ponta, ela não vê o desenho como um todo. 1 Coríntios 13, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, nos lembra disso. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Mas do lado de cada eternidade, a gente ainda vê parte daquilo que Deus está fazendo. A gente não consegue compreender toda essa obra linda que Deus está fazendo. Lá em casa, essa semana, nós estávamos juntos, os 5, fazendo uma atividade, e uma das atividades, cada uma estava fazendo uma de leitura, outra, e uma delas estava fazendo justamente esse desenho de ponto a ponto. Vocês lembram dele? Ponto a ponto. E é interessante, né, porque quando, acho que era, às vezes eu me confundo as filhas, tá, gente? Eu acho que era a Alice, sim, que estava fazendo esse desenho, e perceber que quando ela ia começar o desenho, a minha visão e a da Cris, como pais, nós já sabíamos o desenho que ia ser feito, né? Como pais ali olhando o desenho pertinho dela e com uma visão de cima, a gente sabia o desenho. Acho que no caso era um submarino, eu não me lembro agora certinho o que era, mas já reconhecíamos o que estava sendo feito. Agora, o fato de estar com elas e participar do aprendizado delas e nos relacionar como pais com as nossas filhas é demais. É espetacular, porque uma criança, quando junta um ponto ao outro, ela fica faceira demais, porque ela está começando a ver uma forma. E aí, de repente, ela vai para o outro lado que não era para ir, tu está ali, e aí tu não sabe se já disse para ela que não é ali naquele momento, mas em algum momento precisa falar, filhinha, foi para o lado errado, vamos apagar aqui, vamos apagar e vamos de novo. E a cada ponto ligado, a gente entender que Deus está nos fazendo ser família. Não é simplesmente uma atividade educacional, não. Ali, quando a gente está atento uns aos outros, está conversando, está rindo junto, elas descobrindo e nós ensinando e aprendendo com elas também, Deus está nos fazendo ser família. E aí a gente começa a perceber as reações de uma criança, num desenho ponto a ponto, e às vezes ela está com expectativa e vê o que está saindo, só que chega uma hora que às vezes ela cansa, e já não está vendo muito desenho acontecer ali, às vezes fica já meio emburradinha, já fica mais chatinha, incomodada, fica insegura, fica receiosa. E se nós, humildemente, fizermos um paralelo de uma criança com desenho ponto a ponto, e nós, como adolescentes, como jovens, como adultos, humildemente pedimos para Deus fazer o paralelo da nossa vida real
com o ponto a ponto de uma criança, nós vamos nos reconhecer muitas vezes muito parecido com elas. Onde às vezes a gente sabe o que está acontecendo, mas depois a gente não sabe mais. Eu não sei se é para ir para lá, ou agora eu não sei se é ir para lá. Deus, eu não sei o que está acontecendo. O próximo agora é para a direita ou é para a esquerda? E a gente se sente muitas vezes empolgado, mas muitas vezes com medo do desconhecido, do que vai ser feito, com insegurança emocional. Não sei se vocês sabem que, inclusive, agora já tem esse ponto a ponto para adultos. Eu fiquei sabendo recentemente. É bem desafiador. Então, essa coisa que parece fácil para nós, ver o das crianças, já tem esse ponto a ponto para adultos e é bem desafiador. Vale a pena você buscar depois isso, se você quiser ser desafiado. Mas é interessante a gente ir fazendo esse paralelo com o desenho, o ponto a ponto do desenho de uma criança e perceber que uma criança, para vencer um ponto a ponto, ou nós, para vencermos o ponto a ponto da nossa vida, a gente precisa sim lutar contra talvez a preguiça, lutar contra a insegurança, lutar contra a omissão. Para que eu com a minha família nos movamos de um ponto da nossa história para outro ponto da nossa história, a gente precisa lidar com isso. A gente não se move ao acaso. A gente precisa escolher se movimentar e ir de um ponto até o outro ponto. E precisamos ser intencionais e lutar, como eu falei, contra a preguiça, insegurança, omissão. E aí quando a gente compreende que esse desenho que Deus está fazendo, que a corda da história de Deus, da missão de Deus, eu estou fazendo assim porque tem umas cordas passando aí, não sei se você já viu, mas tem algumas cordas aí perto de ti, quando ela está assim passando por nós, e para nós colocarmos a mão na corda da missão de Deus, a gente compreende que essa história é uma história coletiva, é um desenho coletivo que está sendo feito. E as escolhas que o Humberto e a Cris fazem na história da vida deles se entrelaça com a história do Leandro e da Cris do Humberto e da Cris do Leandro, que vai se entrelaçar com a história do Alexandre, que vai se entrelaçar com a história do Eliezer e da Gema, porque nós fomos convidados por Deus para uma jornada que ela é em comunidade. Nós fazemos escolhas pessoais, mas as nossas histórias são entrelaçadas umas às outras, porque Deus está conduzindo essa linda história, esse lindo desenho que está sendo escrito. E quando eu entendo então que esse desenho já não é mais sozinho, mas é a muitas mãos, aí as áreas de luta para fazer esse desenho, elas aumentam. Aí talvez você e eu precisamos ter a consciência de que nós precisamos lutar contra talvez a autossuficiência, de achar que a minha história eu escrevo sozinho, independente da tua história. Talvez quando eu compreendo que a história coletiva está sendo escrita a muitas mãos, eu preciso reconhecer que eu preciso lutar contra a minha tendência de me isolar, de ficar só eu no meu cantinho, seja por orgulho ou seja por autopiedade, mas eu preciso estar consciente de que se a minha história está passando lá pela história do Kleber, está sendo ajustada junto lá, opa, eu não posso mais me isolar. Eu não posso mais ficar indiferente à história que está acontecendo ao meu lado, porque é um desenho que está sendo escrito a muitas mãos. À medida que a gente vai desenhando, fazendo esse desenho ponto a ponto, escolhendo, tomando decisão, enfrentando a omissão, enfrentando a preguiça, e falando assim, Deus, me ajuda a colocar a mão nessa missão e a juntar um ponto com o outro, Deus vai colocando uma cor especial. Eu estou fazendo esse paralelo com uma experiência que a gente viveu como família lá em casa essa semana, né? Mas eu fico imaginando assim, tipo, a gente fez o ponto a ponto com as gurias e aí era o momento de colorir, né? E aí eu fico imaginando que talvez seja um lápis de cor especial que Deus tem. Quando Ele começa a ver as histórias se entrelaçando, e a família de Deus compreendendo que a minha história tem relação com a tua história, e elas estão sendo entrelaçadas pela história de Deus, eu acho que Deus vem e entrega um lápis diferente, com uma cor especial, que é especial demais para Deus. É preciosa demais para Deus a cor da unidade. Então é aquela cor diferente. Eu não vou falar que é ou vermelho ou azul, porque daí não vai dar unidade, né? Vamos falar que é uma cor especial, né? Mas Deus contorna esse desenho e nos dá o lápis do contorno especial, porque já não é mais uma história sozinha sendo escrita. É a história do Leandro sendo restaurada, encontra a história da Cris que está em restauração, e essa história se entrelaça com a história do Pedro e da Mara.
com idades completamente diferentes, contextos de vida completamente diferentes, mas Deus faz isso, entrelaça histórias. E a gente começa a ver, puxa, tem tudo a ver. Por mais que nós tenhamos muitas diferenças, mas tem coisas em comum, e por isso que Deus está nos entrelaçando, escrevendo essa história com a cor da unidade. Olha só como é especial a unidade para Deus, como é uma cor especial. Efésios capítulo 4, versículo 3. Olha lá o que diz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Percebe uma cor especial de Deus? Falando assim, ó, não é qualquer cor. Esse aqui é um lápis especial, é o lápis da unidade. Vai dar um contorno especial nesse desenho, vai ficar muito mais bonito. Quando a gente pega esse lápis e contorna esse ponto a ponto com a cor da unidade. Olha que o Jesus disse, que está registrado no livro de João, capítulo 13, versículo 35. Palavras de Jesus, escritas no livro de João. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. De novo, a cor da unidade. Jesus falando quão preciosa é a unidade na família de Deus, que essa cor realmente é preciosa aos seus olhos. À medida que Deus vai fazendo esse desenho, e me permitam agora a gente ir fazendo um paralelo da reforma que está acontecendo aqui, com essa história que está sendo escrita por Deus nas nossas vidas, eu gosto muito de ver esse cronograma que Deus tem escolhido e tem nos ajudado a juntar os pontos. Qual o cronograma? A forma que a gente vai expandir esse ano é justamente, está acontecendo primeiro uma reforma aqui na nossa base, aqui em Porto Alegre, né? E simultaneamente nós estamos expandindo para alugar prédios, um prédio em Gravataí e um prédio em Canoas, que serão o estabelecimento dos nossos campos. Lembrando que a gente não precisa disso para ser igreja nessas cidades. Igreja não é prédio. A igreja já está presente lá porque existem discípulos de Jesus que estão lá. Agora, pode ser que na próxima semana tenhamos definições importantes com relação ao aluguel em Canoas e ao aluguel de um prédio em Gravataí. Mas eu gosto muito dessa sequência, desse cronograma que Deus está fazendo. Primeiro está acontecendo, Alfredo, uma obra aqui. Eu gosto disso. Eu associei com um paralelo para a nossa vida, da gente sempre lembrar que uma expansão saudável acontece primeiramente e continuamente quando nós somos restaurados. Para aí sim, estender a mão ao próximo. Quando eu olho para a minha vida, e aí faz o paralelo de prédio, também com vida pessoal, quando eu olho para a minha vida e estou impulsionado para ajudar outros, encorajar outros, mas eu não faço isso esquecendo que a minha vida precisa continuamente estar sendo reformada, continuamente precisa estar sendo tratada. A palavra de Deus ela é muito viva, né? Ela muitas vezes traz palavras de conforto, e é bom demais quando a palavra de Deus é viva e nos conforta, mas a palavra de Deus ela também é viva porque muitas vezes ela nos confronta. Por vezes a gente só quer o conforto da palavra de Deus, né? A gente gosta de lembrar que o Senhor é o nosso pastor, que Ele vai nos levar para pastos verdejantes, e não tem nada de errado em gostar disso, é bom demais, mas a palavra de Deus não é só conforto, ela é viva e tem confronto. E olha que palavra viva de Jesus, registrado no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 5. Ele começa dizendo, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Importante ver essa sequência. E eu estou fazendo esse paralelo, primeiro com a reforma acontecendo aqui na base, para falar assim, que nessa ordem nós somos lembrados de que eu posso e devo sim expandir, ajudar o próximo, à medida que eu sigo sendo tratado na minha base. Eu posso sim encorajar o Nishil a falar, Nishil, vamos lá, vamos amar mais pessoas, mas se eu estiver continuamente pedindo para que Deus trate em mim o meu ressentimento, o meu julgamento,
Porque se não acontecer dessa forma, se a reforma primeiro não acontecer em mim e eu quiser começar a ensinar outros, isso vira hipocrisia, isso vira arrogância, isso vira orgulho, isso vira religiosidade. Eu gosto dessa sequência que Deus está falando. Nós estamos quebrando paredes aqui em estruturas, mas somos lembrados por Deus que continuamente nós precisamos estar em reforma. Continuamente nós precisamos estar em restauração, porque o reino de Deus não avança com um local novo, se não tiver vidas sendo transformadas. O reino de Deus avança quando na minha intimidade eu falo: Deus, arranca de mim de novo esse ressentimento. Deus, me ajuda a lutar contra o orgulho. Naquele momento, de forma sobrenatural e real, o reino de Deus avançou nos meus pensamentos. E aí, pela graça dele, esse reino de Deus avança para a maneira como eu vou tratar a pessoa que está do meu lado. E o reino de Deus está avançando assim. E aí, isso começa a acontecer com mais pessoas e nos permite, nos impulsiona assim, ir para um outro local com mais pessoas. E aí o reino de Deus está avançando de forma saudável, de forma consistente, sem arrogância e sem hipocrisia nos nossos relacionamentos. Continuando fazendo esse paralelo sobre reforma no prédio e reforma na nossa vida, e deixando Deus ligar os pontos dessa ilustração, queria dizer que reforma dá muito trabalho e dá muito barulho, né? Não é novidade para ninguém aqui. Talvez você já tenha feito reforma, talvez você trabalhe com isso, mas está sendo interessante essas últimas semanas aqui, porque de vez em quando, se tu está no telefone, sexta-feira agora eu acho que eu atendi uma ligação, a pessoa queria fazer, acho que inscrição ou no CR ou numa Vida Tem Jeito, não lembro, e aí a ligação era assim: tu pode falar um pouquinho mais alto, porque estava um monte de barulho acontecendo do lado, e parede sendo quebrada. Então assim, esse é o nosso contexto nas 2 últimas semanas. Eu queria só te mostrar algumas imagens disso, para nos lembrar disso, de que justamente reforma dá trabalho e faz muito barulho, não é pouca coisa. E aí? Faça um contato visual comigo, por favor. Dedo para baixo. Ah? Mesmo? Mesmo. Uma cara de decepção entre nós. Acontece, gente. Não ia ser nada de novo, mas assim, eu quero mostrar para vocês, porque tem uma galera que vem com aquelas marretas, né? E é forte aquela batida, né? E aí vem o pessoal que vem com a furadeira, vem o pessoal que vem com é lixadeira que fala também, só que elétrica, né? Lembra muito o barulho do dentista. É impressionante, porque faz aquele arrepio, pelo menos para mim, igual o barulho do dentista. Dentista, vocês são abençoados por Deus, mas aquele barulho é impressionante como ainda continua o mesmo, né? Bueno, vai lá, vamos ver. Ah, vocês querem que eu faça barulho?
Dá um arrepiozinho, né? Gente, restauração, reforma, dá trabalho. Fazendo um parênteses, nessa última imagem você viu, muitos não devem conhecer, mas a Rô varrendo, né? Essa semana a Rô completou 22 anos no ministério da zeladoria da nossa igreja. Então, uma gratidão a Deus mesmo, né? Essa semana, se você puder passar aqui em algum momento, de repente até vir com um cartãozinho, né? Eu não sei qual que é a tua linguagem de demonstrar amor, mas vem aqui, dá um abraço nela, tá aqui durante a semana. De lá para cá, pessoas foram já acrescentadas a essa equipe, mas a Rô está há 22 anos. Com a ampliação dos espaços, muito provavelmente nós vamos ter que, né, incorporar mais pessoas a essa equipe, e fazendo um colchetes dentro do parênteses agora, então, né? Mas não é um maior número de pessoas que vai dar conta dessa ampliação, e sim uma consciência compartilhada de que família e igreja não é um local que a gente frequenta, mas é uma família que a gente pertence. Então, quando a gente compreende isso e um papel cai no chão, se eu pertenço a essa família, eu compreendo que é isso aqui que eu vou fazer. Eu não vou pensar que alguém é pago para fazer isso, né? Então, à medida que a gente vai crescendo em número de pessoas, nós precisamos ser lembrados disso. Pertencemos a uma família. E, inclusive, em locais que nós vamos, nós deveríamos ter a mesma postura, né? Porque, como discípulos de Jesus, nós podemos e devemos dar bons exemplos, né? Então, quando nós estamos em qualquer lugar, na rua, que nós não sejamos aqueles que abrem o vidro do carro, né? E jogam o papelzinho para fora. Que Deus não nos deixe ter esse tipo de postura. Mas então, gente, reforma dá trabalho, dá barulho. Fazer restauração no local que se trabalha ou que se mora, então, é um super desafio de adaptação. E se a gente fizer um paralelo com a nossa vida, é isso que acontece. Deus está te mostrando paredes, talvez a parede do ressentimento, da procrastinação, do orgulho, que precisa ser quebrada na tua vida. Só que você não sai desse teu corpo. O mundo não para de acontecer. Você está vivendo restauração e a vida está acontecendo. Por isso que viver restauração é tão desafiador. Porque você está vivendo, Deus está te mostrando que precisa ser lixada. O perfeccionismo da tua vida precisa ser arrancado para que tenha mais humildade no teu coração. Só que no meio disso, tu está vivendo, tu está trabalhando. E Deus está usando essas circunstâncias. Então, é extremamente importante que a gente não olhe para as circunstâncias como pontos soltos, mas a gente perceba, opa, Deus está usando essa situação para lapidar o meu caráter. Deus está usando essa situação, não é? Aí, às vezes, tu pensa assim, daí a pessoa do nada veio e disse isso. Não, é Deus que está conduzindo e falando, vou tratar teu orgulho. Então, eu vou colocar uma pessoa que vai mexer com o teu ego, para que você sinta a profundidade da necessidade da reforma de Deus na tua vida, do processo de restauração. E aí, gente, é preciso sim lixar, furar, quebrar, para ampliar os cômodos do relacionamento da tua vida e mais gente possa se achegar a ti, mais gente possa ser igreja contigo. E tudo isso dá muito entulho, muita coisa precisa ser retirada, né? A gente está vendo pessoas, discípulos de Jesus, que são membros da nossa igreja, nas suas diferentes formações, engenheiros, arquitetos, pessoal que trabalha com esses teleentulhos, gente falando assim, opa, eu posso cooperar nessa área da reforma. Então, glória a Deus por isso. Fazendo um outro ponto importante, domingo passado, eu acho que nós não comentamos, o irmão Jacó, que é membro dessa igreja, que passou por aquela situação da parada cardíaca, engenheiro responsável pela obra, graças a Deus está em casa. É um milagre, porque ele teve uma parada cardíaca fulminante, mas graças a Deus ele já estava em casa. Deus contornou a situação cuidando do Jacó e levantando outros servos comprometidos, a vida do Jefferson, a vida do Humberto, a vida da Karina, de outros profissionais, membros dessa igreja que falaram, opa, eu posso cooperar e colocar a mão na corda. Então Deus está fazendo isso. Mas lembra disso, não acontece ao acaso. É necessário intencionalidade e investimento. Uma reforma não acontece ao acaso. E aí, quando a gente está movido por essa visão de amar mais e amar melhor, de expansão, de unidade, tem sido demais, gente, empolgante demais ver rodas e rodas se formando,
times sendo ampliados, equipes de trabalho sendo formadas. E a cada encontro desses, muito relacionamento com Jesus e com pessoas e muito café. Eu vou começar a falar um pouquinho do café, porque daqui a pouco a gente vai transicionar para falar essa forma da gente também colocar a mão na massa. Mas é interessante, né? Tem a turma que gosta do café com açúcar, né? Nós não precisamos do açúcar no café, né? Tem a gente que toma café sem açúcar, mas quase que sempre tem um bom café para a gente estar numa dessas rodas. Seja para uma reunião da equipe do Retiro Minha Vida Tem Jeito, seja no encontro de oração dos homens ou encontro de oração das mulheres, seja uma reunião da equipe do berçário, ou uma roda para separar tampinhas, né, do programa Tampinha Legal, ou uma reunião para projetar a área social, ou da galera da festa de Levi, ou da galera do amontoado que voltou do Start. Vão rodas e rodas se formando, onde a principal pessoa dessa roda é Jesus. E ele vai unindo pessoas e vai movendo essas pessoas com uma visão. É isso que Deus vai fazendo. E aí estão começando a acontecer, então, rodas com equipes pensando a reforma aqui no nosso prédio, tem equipes se formando para pensar na reforma que vai acontecer nos possíveis locais de aluguel em Canoas e Gravataí, rodas e rodas e times se formando. Como eu falei para vocês, em cada uma dessas ações, em cada um desses planejamentos, em cada uma dessas execuções, a gente está pensando, como é que o amor não vai parar aqui? E aqui não é no prédio, como é que o amor não vai parar em mim? Como é que a gente pode compartilhar amor, fé e esperança? Não sei se você já pegou, mas essas são as iniciais para formar a palavra café. Compartilhar, amor, fé e esperança. Ah, está começando a entender, né? Então, eu queria chamar aqui o Humberto e o Nishio, porque a gente tem conversado sobre formas da gente colocar a mão na corda da missão de Deus. Vem Humberto e Cris, vem Nishio e Agnes. É legal quando a gente mistura o nome do casal, né? Então, assim, venham aqui, por favor. Essas famílias são um lembrete de tantas e tantas outras famílias que têm colocado a mão na missão, na corda da missão de Deus. O Nishio e o Humberto, eles compõem o comitê, aquele comitê lá atrás, que era o comitê para avaliar a questão da venda do nosso prédio da Silva Jardim. Depois eles também compõem o comitê para pensar naquele momento, numa possível aquisição de um novo espaço. Eles estão compondo um novo comitê, uma nova equipe para pensar, então, reforma, aluguel aqui, aluguel em Canoas e em Gravataí. Eu quero explicar de forma informativa e depois que a gente quer ouvir um pouquinho o Nishio e o Humberto. O que é essa história do café? Você está vendo lá atrás e na saída você vai ver isso também, a pergunta, que tal um café agora? A gente vai começar a ouvir essa pergunta. É uma pergunta que a gente ouve bastante, né? E aí, Pedrão, que tal um café agora? Lucas, vamos tomar um café? Só que o que a gente está pensando com essa ação? A gente pensou que se cada pessoa se comprometer com o valor referência de um cafezinho popular, tá? Então, claro que tem variações nesse preço, mas nós chegamos ao valor de R$ 2,77. É um valor de um cafezinho popular. Se você, talvez o seu cappuccino seja um pouco mais, ou talvez seja um pouco menos, né? Mas um valor médio, R$ 2,77. Se você se comprometer a investir financeiramente, nós estamos falando de uma forma prática agora, de nós nos envolvermos nessa missão de Deus. Um cafezinho por dia. Em um mês, você vai estar ofertando R$ 83,30, tá bom? Então, equipes foram montando esse projeto, esse plano de ação. Se você poupando isso e ofertando um cafezinho por dia nos próximos 12 meses, cada pessoa vai estar ofertando ao final de 12 meses R$ 1.000. Se nós tivermos 1.200 adesões, nós vamos ver o processo de Deus multiplicar o cafezinho de cada um e nós alcançarmos o valor de R$ 1.200.000, que é a estimativa que a gente tem com pessoas capacitadas para estarem orçando o custo disso, o investimento disso, para a reforma e a expansão aqui na nossa base
e a expansão e a consolidação em Canoas e em Gravataí, tá bom? Então, queria que você entendesse isso, e a gente quer ouvir um pouquinho do Nishio e do Humberto. Obrigado. Boa noite, igreja. Eu sou o Nishio. Essa é a Agnes, minha querida esposa. Oi, eu sou a Agnes. O tempo é muito curto, né? Eu vou ser bem objetivo, mas queria voltar um pouco no tempo por uma experiência interessante que nós tivemos no início do ano, né? Na primeira semana de janeiro, nós viajamos para São Paulo, por uma cidade chamada Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e lá visitamos uma pessoa chamada Helena Nemer. Ela tem uma vovó de 85 anos e é prima da minha sogra, mãe da Agnes. E foi muito interessante, porque essa pessoa que foi vizinha do prédio da Silva Jardim. E quando criança, ela conviveu diretamente com a missionária americana, Dona Pérola, que foi a pessoa que estabeleceu a Montserrat, começou a Montserrat. Ela brincava na cozinha, na sala, foi cuidada por ela. Ela contou, nós passamos uma tarde muito agradável, tomando café junto, e a gente percebe hoje o impacto daquela convivência hoje na vida da Helena, dos seus filhos, dos seus descendentes, conectado com Jesus. Ela conta, inclusive, o coração da Dona Pérola, né? Cuidando do irmãozinho dela, que tinha problema gástrico sério, né? Ela cuidou muito. Enfim, nós estamos falando de uma vida que, num dado momento, num bairro muito precário de Porto Alegre, iniciou um trabalho e formou a primeira camada da história que Deus tinha. Eu lembrei também do Zé Luiz me contando de quando um grupo de pessoas e a equipe pastoral, ainda na Silva Jardim, resolveu adquirir o terreno vizinho e reformar, crescer, construindo aquele prédio lindo da Silva Jardim, que já foi nosso ativo. E pessoas também ali consagraram seus recursos, seu tempo, se dedicaram em oração para estar se envolvendo como família. E é claro, voltando à vida da missionária Pérola, uma vida que deixou um país, uma vida mais, o lar dela, e se lançou em prol da causa do crescimento do reino de Deus. Amou pessoas. E Deus utiliza essas camadas. Então tem essa camada, a camada do tempo do Zé Luiz. E é um privilégio muito grande nós estarmos, nesse momento, vivendo essa oportunidade de iniciarmos mais uma nova camada. E eu sinto assim, com toda a sinceridade, muito privilegiado, e queria compartilhar essa oportunidade. Quando o Leandro falou em Efésios, né, essa unidade, ou seja, existe essa unidade no nível aqui na igreja, né, na horizontal, mas também existe essa unidade na vertical, né, transpondo as camadas, e nós temos o privilégio de iniciar uma nova camada. Ou seja, para a gente é importante, um dos objetivos de eu estar colocando isso, como uma pessoa ligada a finanças da igreja, é que pode ter indagação, né? Poxa, por que uma campanha se nós vendemos o ativo da Silva Jardim? Por que não utilizar? Né? Ou seja, existem por trás desses ativos, né, pessoas que se dedicaram, se doaram, se suaram, oraram, e agora nós queremos cuidar com muita honra, reconhecendo essas vidas. Quando foi formado o comitê do Novo Espaço da Montserrat, foi acordado que esses ativos, a receita provinda desses ativos, ele seria utilizado para a aquisição de um novo espaço. Esse é um espaço locado, nós estamos investindo aqui. Nós faremos com toda a generosidade uma aquisição usando esses recursos da Silva Jardim. Mas esse é o momento que Deus tem convidado a mim, a Agnes, a cada um de nós, um compromisso
de estar adentrando esse futuro. Ou seja, nós somos consequência, nós somos usufrutuários, nós somos beneficiários dessas vidas das gerações anteriores que proporcionam um louvor lindo e maravilhoso como esse que nós vimos agora. Aqui tem vidas conectadas, né? E realmente a precursora disso pode ser a própria missionária. E assim nós também, à medida que nós vamos estar nos empenhando nessa jornada, nós estamos com o privilégio de estar beneficiando, deixando um legado para as gerações seguintes, para os nossos filhos, né? Ad eterno. Ou seja, é um investimento muito grande. Nós não estamos reformando o prédio, nós estamos conectando essas pessoas a Jesus. Nós estamos crescendo, expandindo o reino de Deus. E a questão do café é uma sugestão, ou seja, nós tentamos democratizar bastante, mas ainda assim pode ser pesado para algumas pessoas. Mas nós também queremos incutir o valor de uma família, né, de poder estar participando, contribuindo de uma forma ativa e sacrificial até para essa construção da nossa nova casa. E tem pessoas que Deus tem abençoado financeiramente também. Essas pessoas, à medida que o Espírito Santo de Deus esteja sussurrando, não vai ser um café por dia, sejam 2, 3, 4, 5 cafés. Mas nós somos uma grande família que nós estamos entrando nessa jornada, e não pensando em nós mesmos, mas deixando um legado ad eterno para o futuro, para a salvação dessa cidade. Muito obrigado. Boa noite, eu me chamo Humberto. Eu sou a Cristina. Eu tenho a missão aqui de compartilhar um testemunho e eu queria compartilhar uma história de um coração, do meu coração. O coração significando o centro da minha vontade. E espero que você aproveite esse tempo e analise o seu coração. Onde é que está o centro da sua vontade? Eu tenho 64 anos, nasci em Cristo Jesus há 16 anos, praticamente. Estamos casados há 38 anos. E voltando lá à minha origem, uma família muito humilde, muito simples. Eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, criado com muito sacrifício. E eu até agradeço por isso, porque a gente aprende a viver em qualquer circunstância. Mas, devido talvez a isso, àquela dificuldade inicial que marcou a minha vida, eu ia associando também a minha facilidade de estudar, de aprender, e principalmente nas áreas da exata, da matemática principalmente, eu fiz engenharia civil, e com 25 anos eu já era um empresário. E com todo o sacrifício, sem capital, demora, é lento, mas aquele lento foi somando um ano ao outro, e o sucesso empresarial, o sucesso financeiro levou a abrir até outras empresas, e realmente a gente podia usufruir de muitos bens materiais, mas o meu coração, o centro da minha vontade, estava totalmente distorcido. Eu fiquei assim, muito, talvez por aquela infância difícil, muito focado, demasiadamente focado no trabalho e nas conquistas. O que acontecia? Eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, ou ficava na empresa à noite, ou levava serviço para casa todas as noites. As filhas foram nascendo, nós temos 2 filhas, vamos para o terceiro neto. Mas naquela época as filhas pequenas, e eu saía de manhã, elas não tinham acordado ainda, às vezes eu voltava à noite e elas já estavam dormindo. Sábado e domingo é descanso, é uma reunião de família, eu estava também, a família reunida, até às vezes fazendo churrasco, e eu ali fazendo cálculos, levava serviço para casa. Férias era só a semana do carnaval. A Cristina sempre se queixava, quando é que nós vamos tirar umas férias? Quando é que tu vai tirar umas férias? Então, aquilo ali foi
é uma deformação, né, de usar o nosso tempo, nossos recursos, e com isso, as consequências na minha vida. Eu comecei a não tratar da minha saúde. Há 16 anos tivemos um encontro, então dos 16 anos mudou essa minha jornada. Hoje eu sinto que eu estou com mais vitalidade, com mais saúde do que eu era 16 anos atrás. Ou quando eu tinha 30 e poucos anos, já me deu pressão alta, já me deu diabetes, e eu não tinha tempo para me cuidar, para fazer revisão médica, aquela correria de sempre. E até que a gente se encontrou com Cristo, tomamos a decisão, vai fazer 16 anos, e realmente eu sei o que é ser preenchido no nosso vazio interior por algo que realmente tem significado. E sem Jesus a nossa vida perde todo o foco. Eu creio que a gente foi feito para adorar a Deus. Mas enquanto a gente não encontra Deus, a gente acha outras desculpas de adoração. Talvez o trabalho, talvez os bens materiais. E aquilo ali foi uma jornada, que a gente foi começando a ser restaurado, né? Uma vida de restauração. Não pensa que a gente está perto da perfeição, nós estamos muito longe, precisamos uma caminhada todo dia, olhar para o nosso interior primeiro. Mas eu quero dizer uma coisa, que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes depois desse encontro com Deus, foi o meu coração. Se tem uma mensagem aqui, Tércio, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Isso é Deus falando com cada um de nós. Você quer me achar, você quer me encontrar, você me busque de todo o vosso coração. E eu já tive pessoas dizendo assim: mas como é que se busca de todo o coração? Eu quero amar esse Deus como vocês amam, eu quero ter essa fé que vocês têm. E eu digo o seguinte: Jesus lá em Mateus fala: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então tem uma sequência. Você, enquanto o teu tesouro estiver no trabalho, que nem o meu estava, estiver nos bens materiais, o meu coração vai estar naquilo ali. Agora, quando o meu tesouro, que é o meu tempo, os meus recursos, inclusive financeiro, estiver no reino de Deus, o meu coração vai estar no reino de Deus. Você está entendendo essa ligação? Onde a gente investe o nosso tempo, aquilo ali que é o importante para nós. Onde a gente investe o nosso dinheiro, aquilo ali é importante para nós. E nós aprendemos desde o início a sermos dizimistas. A Cristina também hoje já está aposentada, mas continuamos sendo dizimistas. As filhas eram pequenas, hoje já são formadas, são dizimistas. E nós temos um compromisso a partir desse coração voltado para as coisas de Deus. Hoje nós somos líderes de célula, as nossas filhas, nossos genros, são líderes de célula, e a gente está vendo o fruto de Jesus nos nossos netos. O neto mais velho, o André, tem 9 anos, já é batizado, já traz colegas aqui na igreja. Por quê? Porque o nosso coração é visto pelas crianças. Eles enxergam que Jesus está entronado nas nossas vidas. Mas então eu estou aqui dizendo isso por quê? Porque tem uma chave na mão de cada um de nós. Vamos entregar. Eu sei que tem muita gente no reino de Deus, não é só nessa igreja, Leandro, que não tem essa experiência de repartir as suas finanças, repartir o seu tempo com a igreja de Cristo. Tem muita gente, sabe que hoje de manhã, uma pessoa muito abençoada chegou para mim e disse: olha, eu vou começar a ser dizimista no final do culto. E eu creio que muita gente pode ter essa experiência de ficar com o coração. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser aquele ímã. Deus vai puxar o seu coração para Ele. Você vai ser achado por Deus. Então eu queria deixar essa mensagem. Tem uma campanha aí que é uma grande oportunidade. Se você pode dar só um café por dia, dá R$1.000 por ano, você pode colocar no cartão de crédito. Mas eu quero dizer para aqueles que são empresários que nem eu, pessoas que Deus deu uma graça na área financeira, se você puder ofertar muito mais do que um café por dia,
ou até 100 cafés por dia, não importa. Se você tem essa condição, se Deus está falando com você agora, que você abra o seu coração. E aí você vai experimentar algo que a gente experimenta, que é a alegria de ver essas pessoas, até os jovens que servem aqui. Eu tenho certeza que são pessoas generosas, desprendidas do seu tempo e dos seus recursos. Então, eu queria deixar essa mensagem. E você, se hoje não está preparado para fazer essa oferta, você ore, você peça a Deus uma orientação, o casal, e você pode se sentir parte dessa família. Como eu nasci numa família humilde, a gente começou a trabalhar com 15 anos, eu e meus irmãos. E a gente, como família, a gente recebia o salário, e com a dificuldade que a gente vivia, com a necessidade que vivia, o dinheiro não era nosso. Você já passou por isso, né? Eu me lembro, a minha irmã tem 1 ano menos. Eu já estava 1 ano adiantado, eu ganhava um pouco mais, eu paguei o cursinho pré-vestibular dela. Família, Leandro. Aqui nós estamos agora num projeto, não é de um pastor, é o projeto de uma família. E nós todos aqui, os que podem mais, vão ajudar mais. Eu tenho certeza que você vai ficar aqui fazendo parte, se sentindo parte de uma família. É muito diferente quando os seus recursos estão ali. O seu amor por aquela igreja, pelo reino de Deus, é outra profundidade. Obrigado, Nishio e Agnes. Obrigado, Humberto e Cris. Nosso encorajamento é que esse comprometimento possa ser pessoal. E realmente, se a gente vê uma igreja entendendo que com um cafezinho a gente pode estar mudando muitas histórias de vida, vai ser algo muito especial, né? Então, nós temos a animação aí, Tiago, só para fazer o resumo do que a gente conversou, para você entender. Nas próximas semanas são as semanas para você fazer como o Humberto falou, ora, toma decisão em família e avança para esse comprometimento. Com apenas R$ 2,77, o preço de um cafezinho, você pode cooperar na missão de repartirmos o amor de Cristo. Vamos compartilhar amor, fé e esperança, com R$ 2,77 por dia, totalizando R$ 83,30 por mês. Durante 12 meses, atingiremos nosso objetivo de R$ 1.200.000, que é o investimento necessário para toda a expansão aqui na base em Porto Alegre e nos campos Canoas e Gravataí. São diversas as formas de participarmos: cartão de crédito, PagSeguro, depósito ou transferência bancária. Vamos juntos colocar a mão na corda e compartilhar o amor que não para, repartindo fé e esperança para restaurar vidas. Que tal um café agora? Deus, com a sua visão de cima, como Pai presente, Ele já conhece o desenho que está sendo feito, né? Lembra? O Pai consegue ver e sabe o desenho que está sendo feito. Efésios 2, de 8 a 10, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, olha só, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O ponto a ponto de Deus já foi desenhado, né? Ele já preparou isso. Essa ação já foi planejada por Deus, e agora é o momento de nós juntos irmos ligando os pontos e nos alegrar com Deus e uns com os outros. Deus já sabe, mas nós, pela fé, e a cada mão que vai sendo colocada na corda, a cada café que vai sendo repartido, compartilhado, um lindo desenho está sendo feito, para a glória de Deus. Você acredita nisso? Não é de um prédio tão somente, mas são de formas da gente abraçar e cuidar de mais pessoas. Chegar e ver um desenho pronto nos causa uma reação, mas saber da história que está sendo feita há mais tempo é importante também, né? Muitos daqui talvez não conheçam a história, mas só para passar algumas fotos aqui, talvez alguns conheçam a história da Varig aqui nessa estrutura, né? Nós temos fotos antigas aí lembrando, né? Olha aí, baile dos anos 60. Aqui, gente, era o
maior vão livre da América Latina, tinha alguma coisa assim, uma estrutura muito, muito boa realmente. Aí tem outras fotos, pode passar, aqui era lá embaixo, era um CTG, lá onde hoje nós estamos também ampliando. Então, essas fotos podem passar, aí são mais encontros da Varig, Fundação Rubem Berta, e esses espaços foram úteis para a sociedade com aquele propósito, né? E aí Deus vai entrelaçando histórias e nos traz para esse local em 2013. Temos agora? Temos as fotos 2013 da primeira reforma. Então, o local, quando nós chegamos, já estava deteriorado, tinha algum tempo já que não vinha sendo utilizado. Então, é 2013. Então, tu está vendo algumas fotos da primeira reforma em 2013, aqui subindo o auditório. Pode ir passando. Aí você vira o pescoço aqui para entender. Isso é lá embaixo também, ó, o estado que estava, e nós pudemos entrar. Eu gosto demais disso. Canoas e Gravataí, pode ir passando. Canoas e Gravataí está se desenhando para ser a mesma situação. Nós entrarmos em locais que estão praticamente abandonados, assim. Um há mais tempo, outro já há algum tempo e que não tem uso, e que a gente vai poder reformar e dar um propósito para aquele local de novo. Eu acho muito legal essa forma que Deus está nos dando de expandir em unidade, tá bom? Então, isso é importante para a gente lembrar de uma história que vem sendo escrita há muito tempo, é a história de Deus. Conhecer o que já foi feito nos impulsiona a novos tempos. Tércia e Martinha lembraram dessa música. Não sei se Cacá e Roberto, não é? Vocês lembram dessa música, Cacá? Vejo as marcas de um novo tempo. A gente lembrou dessa música essa semana, o Tércia e Martinha. É uma música muito especial na história da Montserrat, e Deus trouxe com muita gratidão a Deus. Porque a gente compreende isso. Cada igreja local, cada igreja de Jesus vai dando um passo de cada vez e vai vivendo uma etapa de cada vez. E aqui não tem qualquer tipo de arrogância, qualquer tipo de achar, queremos ter a maior, nada disso. Mas a gente está compreendendo que Deus está nos chamando para um novo tempo. De tempo em tempo, é assim na sua família, é assim na sua história. Opa, preciso crescer, preciso amadurecer. Casei, tive filhas, não posso, preciso ir para um novo tempo. E a gente entende que Deus está nos chamando para novos tempos, novos desenhos. Conduzidos pela mão de Deus, desse Pai presente, nós lembramos dessa música e a gente quer te convidar. A primeira vez que o Tércio vai cantar, você ouve a letra dessa música, alguns já vão poder cantar. E aí, na segunda vez que a gente cantar essa música, a gente quer te convidar a se movimentar para um novo tempo. De que forma? Talvez ficando de pé e pegando e colocando a mão na corda e falando: Deus, eu não quero mais assistir a tua história, passando por entre os meus pés. Não quero mais, Deus, eu quero pegar a tua missão, quero fazer parte dessa história, eu quero construir junto, Deus, eu quero cooperar, eu quero pegar, e daqui a pouco eu vou errar, mas eu sei que tu vai estar ali junto, vai passar a borracha e vai falar: filhão, vamos de novo, é por aqui. Talvez o teu momento, ao cantarmos a segunda vez, já seja ir lá para o stand e falar: olha, eu já orei, nós já conversamos com família e podemos já nesse momento fazer a adesão. Lá embaixo vai ter outro stand. Se não é o momento, se você quer orar e na semana que vem vir preparado para isso, mas faça uma resolução nesse momento. De não deixar a história de Deus e pontos soltos e circunstâncias soltas passando, mas falar: Deus, liga os pontos da minha história, para que eu possa, junto contigo, ligar os pontos do meu presente, para projetar um futuro projetado por ti. Escuta a letra dessa música, faz a tua oração e toma a tua resolução. Vejo as marcas de um novo tempo nascendo em nossos corações, novos rumos, novos pensamentos, novas emoções. Somos todos conscientes, já é hora de mudar, de quebrarmos o silêncio, despertar e trabalhar. Nossas mãos estão erguidas em torno de um afã comum, consagrarmos nossas vidas e sermos enfrentarmos os perigos sem desanimar,
ser companheiro, ser amigo, seguir a Cristo custe o que custar e construir um novo tempo do poder que Jesus Cristo dá. Queremos construir a nossa história, o nosso jeito de fazer e de cantar, e construir um novo tempo, esperança, fé e força para viver. Vamos celebrar a liberdade de encarnarmos a verdade que se crê. Eu conto com você, pode contar comigo. Deu para pegar? Deu para entender mais um pouquinho? Agora nós vamos de verdade. Vamos de novo. Queria apresentar para vocês o Terço da Rosa. Tem gente que não está reconhecendo ele sem a barba, né? Mas esse é o Terço da Rosa, gente. Olha só, nós vamos cantar juntos. E tem uma parte que diz ali, eu fui procurar agora no celular de novo, eu procurei durante a semana e tinha esquecido, que tem uma parte que diz assim: nossas mãos estão erguidas em torno de um afã comum. É bom cantar músicas mais antigas que elas têm um vocabulário muito bom também, né? Enriquecem nosso vocabulário. Quem sabe o que é afã? Porque está cantando que nossas mãos estão erguidas em torno de um afã comum. Então, trabalho intenso. Então, e aí tem essa parte no final que é legal até de olhar um para o outro, né? Falar, eu conto com você, pode contar comigo. Então tu não tá dando sorrisinho só, tu tá falando assim, cara, eu tô junto, eu vou pegar na corda da missão de Deus e pode contar comigo. E é tão precioso isso, Geminha, Maria de Jesus, Eliezer, porque como é bom olhar para o lado e ver gente com a mão na corda. E aí, às vezes, tu está desanimado e está cansado, porque eu luto com as minhas inseguranças emocionais. E aí, eu olho para alguém e a pessoa está do lado e fala, Leandro, vamos, dá para ir, vamos de novo. Como é bom isso, como é encorajador, porque nós não estamos sozinhos nessa jornada. Então, você ouviu de uma forma, queria que, à medida que a gente canta agora, se você já vai pegar na corda, se você vai ir lá para trás, se você vai olhar para tua esposa agora, talvez, e falar, olha, pode contar comigo, talvez vai olhar para o teu filho, talvez você vai falar para Deus essa expressão, Deus, conta comigo, talvez você já vá lá atrás nesse momento, mas vamos cantar juntos, e que durante essa semana, cada cafezinho que você tomar, você possa lembrar que com escolhas diárias e pessoais, nós podemos nos comprometer com a missão que Deus está fazendo, de restaurar vidas aqui nessa terra, tá bom? Vamos cantar juntos? São as marcas desse nosso novo tempo. Vejo as marcas de um novo tempo nascendo em nossos corações. Novos rumos, novos pensamentos, novas emoções. Somos todos conscientes, já é hora de mudar, de quebrarmos o silêncio, despertar e trabalhar. Nossas mãos estão erguidas em torno de um afã comum, consagrarmos nossas vidas e sermos enfrentarmos os perigos sem desanimar, ser companheiro, ser amigo, seguir a Cristo custe o que custar e construir um novo tempo no poder que Jesus Cristo dá. Queremos construir a nossa história com nosso jeito de fazer e de cantar. Construir um novo tempo
de esperança, fé e força pra viver. Vamos celebrar a liberdade de encarnarmos a verdade que se crer. Eu conto com você. Vejo as marcas de um novo tempo nascendo em nossos corações. Novos rumos, novos pensamentos, novas emoções. Somos todos conscientes, já é hora de mudar, de quebrarmos o silêncio, despertar e trabalhar. Nossas mãos estão erguidas em torno de muito trabalho e sermos os perigos sem desanimar, ser companheiro, ser amigo, seguir a Cristo custe o que custar. Ei, construir um novo tempo no poder que só Jesus nos dá. Queremos construir a nossa história com nosso jeito de fazer e de cantar, e construir um novo tempo de esperança, fé e força pra viver. E a gente celebra, vamos celebrar a liberdade de encarnarmos a verdade que se crê. Eu conto com você, pode contar comigo, amém? Eu conto com você. Eu conto com você, pode contar comigo. Deus conta com você, pode contar. Ia ficar trilegal se eu cantasse no microfone e respondesse, né? Mas eu não fiquei com coragem de cantar no microfone. Paizão, obrigado. Obrigado por sermos família. Obrigado porque cada um está te servindo e te adorando com dons que tu tem derramado sobre a tua igreja. Obrigado porque tu está nos dando a oportunidade de nos comprometermos contigo e uns com os outros em torno de um afã comum, Jesus. Nós queremos trabalhar intensamente, movidos por uma visão que vem da tua presença em nós. Muito obrigado. Nos impulsiona para essa semana, que a gente não fique indiferente ao teu projeto de restaurar vidas através das nossas vidas, que a gente possa ser lembrado pelo teu amor a cada café que a gente for tomar, a cada situação que nós podemos cooperar com o teu projeto. Nós oramos assim agradecidos por sermos família, em nome de Jesus, amém.